Olá, meus amigos, tudo bem? Com grande prazer eu estou aqui no YouTube, no canal do YouTube do professor Bruno Creado, nesse grande projeto, na reta final para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A aula que nós iremos tratar nesta ocasião é sobre direito penal. E eu separei alguns artigos que são cobrados no concurso. Então, se você tiver em suas mãos o edital do concurso, você vai poder verificar que os artigos que eu irei tratar aqui são artigos que estão contidos no edital, ou seja, eles podem sim serem cobrados na sua prova. É lógico, tem outros artigos que eu não irei tratar nesse vídeo, por conta do espaço de tempo que nós temos nesta ocasião. Tá certo? Não adianta de nada a gente jogar os artigos aqui, ler eles e não entender, tá certo? Então eu separei alguns artigos que são mais cobrados no concurso. E se você fazer a leitura desses artigos comigo, fazer o estudo desses artigos aqui agora, eu tenho certeza que você vai fazer a sua prova com mais tranquilidade, tá certo? Os artigos que nós iremos conversar são os seguintes. Vamos ver aqui. O artigo 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304 e o 311A. Poxa, Denis, mas está faltando alguns artigos aí. O edital tem mais, Denis. Sim, alguns artigos eu deixei de fora. Para a gente focar nesses artigos. A gente focar no nosso estudo nesses artigos que tem grande probabilidade de ser cobrado na sua prova. Por que eu falo isso? Porque em outras provas, para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, esses artigos foram cobrados. Ou seja, tem grande chance de ser cobrado algum exercício referente a esses artigos. Tá certo? Então a gente vai fazer a leitura desses artigos, nós vamos ver ali os pontos importantes de cada um desses artigos e também nós vamos responder questões que já caíram na prova do TJ de São Paulo, tá certo? Porque vocês vão conseguir perceber como que essa questão é cobrada no concurso, como que o examinador ele coloca esses artigos, em forma de questão para que você responda na sua prova. Então, vamos iniciar o nosso estudo para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Direito Penal, comigo, Denis Carvalho. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui no canal do YouTube do professor Bruno Creado. Fico muito feliz com o convite em estar aqui. Meus amigos, então vamos lá. Artigo 293 do Código Penal. Vamos fazer a leitura juntos, com calma, vendo os pontos importantes desse artigo. Vamos lá. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo destinado a controle tributário, parcelado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Vale postal. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Vejamos esse artigo 293 do Código Penal. Lá no caput ele já traz para a gente uma informação muito importante. Falsificar, fabricando-os ou alterando. E os incisos do artigo traz as modalidades que possa ser que ocorra essa fabricação ou essas alterações. Então, o que é importante com esse artigo para a gente perceber? Se você fabricar ou se você alterar, por exemplo, um papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, você vai estar
incorrendo no crime do artigo 293 do Código Penal, sujeito à reclusão de 2 a 8 anos e multa. Denis, eu sei que esse artigo vai cair, né? Tem chance de cair na minha prova porque ele está no edital. Fazendo a leitura assim, parece que é fácil, mas eu fico na dúvida se é fácil, se não é. Como que isso cai na prova, Denis? Eu tenho essa dificuldade de tentar enxergar esse artigo na minha prova. Só um minuto, pessoal. Antes da gente fazer o exercício, vamos analisar o artigo 295 também do Código Penal. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Ou seja, a gente volta lá no artigo 293. Falsificar, fabricando ou alterando. A gente viu no artigo seguinte, 295, se o agente ele é funcionário público, tem um agravante na pena dele, correto? Correto. Então, esse crime pode ser tanto cometido por funcionário público ou uma pessoa comum, que não seja funcionário público. Se esse crime for cometido por uma pessoa comum, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se for funcionário público, ele vai ter sua pena aumentada, tá certo? Por conta do artigo 295. Vai ter a pena aumentada de sexta parte. Olha só o que esses dois artigos nos trazem de conceito para que a gente possa ver como é que ele cai na prova. Vejam só. Essa prova de 2015. O caput do artigo 293 do Código Penal tipifica a falsificação de papéis públicos, especial expressamente no que concerne as seguintes ações: produção e confecção, contrafação e conspurcação, fabricação e alteração, adulteração e corrupção, corrupção e produção. É bem mesmo o que está escrito no artigo. É bem mesmo o que está escrito no artigo, meus amigos. Vejamos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. É isso que fala o artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. E o exercício nos traz a letra C, fabricação ou alteração. Olha só o enunciado. O caput do artigo 293 do Código Penal tipifica a falsificação de papéis públicos, especial expressamente no que concerne as seguintes ações: fabricação e alteração. A letra C é a resposta desta questão, que foi objeto da prova do ano de 2015, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na prova de escrevente técnico judiciário. Ou seja, é exatamente o que está ali, cobrou exatamente o que estava ali no artigo 293. Denis, então, o que é importante para mim é decorar o artigo. Eu vou pegar o artigo, você quer que eu decore? Não, eu não quero que você decore. Até porque é meio que desumano, né, decorar todos os artigos que estão contidos no seu edital. É meio que impossível, não é verdade? É algo que, se você fosse uma máquina para você decorar. Se você consegue decorar, me ensina, porque eu também quero aprender isso. Mas é mais do que decorar, é entender. É entender, tá certo? Se você entende, se você faz a leitura e entende aquilo que o artigo está te passando, fica mais fácil para você conseguir entender a questão. Tá certo? E essa questão de 2015 é exatamente o texto do caput do artigo 293. Tá certo, meus amigos? Então lembre-se, pode tanto ser uma pessoa comum, tanto um funcionário público. Se for funcionário público, ele vai ter sua pena aumentada. É um crime, então, comum. Qualquer pessoa pode cometer esse crime, tá certo? Porém, se for um funcionário público, ele terá sua pena aumentada de sexta parte. Certo, pessoal? Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Meus amigos, aqui ele já fala, no artigo 293, ele trouxe para a gente, vamos voltar nele, que é falsificar, fabricando ou alterando.
né, papel de crédito, vale postal, certo? Agora, parece um pouco com 294, mas não é. Não é. Por quê, Denis? Porque o 294, ele fala, é meio que parecido o seu texto, mas ele traz uma diferença ali, que é fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Ou seja, ele já está falando, de certa forma, do equipamento que você vai utilizar para fazer aquela fabricação, da falsificação, né, dos papéis públicos, no caso. Legal. Fizemos a leitura de 2 artigos. Vamos para a nossa segunda questão, que foi cobrada no exame de 2012. O crime de petrechos de falsificação, por extensa disposição do artigo 295 do Código Penal, que nós já vimos esse artigo, tem a pena aumentada de sexta parte se o agente é funcionário público, opa, eu achei, hein? É funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, tem intuito de lucro, confecciona documento falso hábil enganar o homem médio, causa consuação, prejuízo ao erário público. Nós vimos que no artigo 295, acompanha aí no seu código, tá? Que é uma dica também, se você é da área do direito, você já tem o seu VADMECUM, o seu código penal ali, que você já está habituado. Se você não é da área do direito, você está entrando agora no mundo dos concursos, né, estudando as partes jurídicas que são cobradas no concurso, uma dica que eu te dou para que você sempre tenha o seu material atualizado é você ingressar no site do Planalto. Você digita aí, entra no Google pelo seu celular ou pelo seu computador. Digita lá, Código Penal Planalto. Digita. O primeiro link que aparecer vai aparecer para você o Código Penal, você clica lá e você vai ter toda a legislação penal, tá certo? Para que você possa acompanhar aqui o nosso estudo. Aí você vai lá no artigo 295 e você vai ver que se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, ele vai ter sua pena aumentada de sexta parte, que é a resposta correta desse enunciado, dessa questão que caiu em 2012. Então vejamos, a letra B. O crime de petrechos de falsificação 294, por expressa disposição do artigo 295 do Código Penal, tem a pena aumentada de sexta parte, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Certo, pessoal? É exatamente ali, né? Como ele traz ali, expressa disposição do 295. Se a gente voltar ali para o 295, a gente vai ver, né? Vamos voltar aqui, 295 na tela. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Tá certo? Então, foi cobrado na questão exatamente o que está contido ali no artigo 295 do Código Penal. Esse artigo está no seu edital, tem grande chance de cair na sua prova. A gente vai ver aqui nos outros exercícios essa questão de quando o agente é funcionário público, tá certo? É bem cobrado isso no seu exame. É muito cobrado. Vamos ver outra questão agora de 2017. O crime denominado petrechos de falsificação, que é o artigo 294, que nós acabamos de ver, tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295 do Código Penal. Se praticado com intuito de lucro, cometido em detrimento de órgão público ou da administração direta, a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz, causar expressivo prejuízo à fé pública, o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Letra D. O agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Meus amigos, exatamente ali. Não é igual à questão, mas o conceito é parecido, o objeto da questão é parecido com a questão anterior, do ano anterior, né? Essa questão já é de 2017. Certo, meus amigos? Ou seja, cobrou exatamente ali o que está mencionado no artigo 295 do Código Penal. Agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Correto?
Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem faz uso de selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Vejam só, mais uma vez a figura ali, que se o agente é funcionário público, ele irá, e comete o crime prevalecendo-se desse cargo de funcionário público, ele vai ter a sua pena aumentada de sexta parte. Ou seja, se ele altera um selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, do Estado ou do município, ele terá sua pena aumentada de sexta parte, ele sendo funcionário público. 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Mais uma vez, é funcionário público, você vai ter ali um puxão de orelha, de certa forma, mais forte por conta do Estado. Tá certo? Você é funcionário público, você tem que dar um exemplo, não é verdade? Para efeitos penais, equiparam-se a documento público ou emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Olha só, olha só. Você que já é estudante, já tem algum tempo, está mais habituado ao direito das associações, você sabe que existe o testamento particular, público, cerrado, e você vê ali, testamento particular na prova, você que leu a questão com pressa, não entendeu muito bem a questão, você com certeza tem grande chance de errar. Porque você pensa, testamento particular não, se fosse testamento público, aí tudo bem. Testamento particular não é crime, não vai ser crime não. Porque é testamento público que está no artigo. Não, você já errou. O artigo está bem claro ali, testamento particular, certo? Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório, na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Esse artigo, traz para a gente muitas informações. O artigo é extenso, o artigo 297 é extenso, é longo, parágrafos e incisos, que você tem que ler com calma, com muita calma. A gente vai estudando, esses artigos que eu selecionei, e a gente vai percebendo que o quê? Que algumas coisas meio que se repetem. Isso é até bom, isso ajuda no entendimento. Você consegue absorver mais aquela questão. Mais uma vez ali, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, igual os outros artigos. O texto meio que se repete. Então isso vai ficando ali, você vai absorvendo essa informação e não vai esquecer. Não vai esquecer, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Tá certo? Então, esse parágrafo 2º, para os efeitos penais equiparam-se a documento público. Ou seja, o que se equipara ao documento público? O emanado de entidade paraestatal,
o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Essa questão de documentos equiparados, né, a documento público, que pode ser equiparado, isso cai em prova. Isso cai em prova. Eu tenho certeza que vai cair na sua. Tem certeza, Denis? Não, certeza eu não tenho. Mas tem grande chance que caia na sua prova. Tem grande chance, porque já caiu. Já caiu. E esse parágrafo segundo está cheio de informação interessante. Está cheio de informação interessante. Principalmente ali, testamento particular. Gente, grava isso, grava isso. Não é testamento público. Não está falando de testamento público. Testamento particular. Particular, sim, meus amigos. Sim, sim. Então, vamos ver como que isso é cobrado. Então, vamos partir aqui, ó. Vamos voltar no tempo. Antes de 2010, foi cobrado na prova de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento que o Código Penal dá à falsificação do título ao portador transmissível por endosso e do testamento particular. São ambos equiparados a documentos públicos. São ambos equiparados a documentos particulares. Apenas o primeiro é equiparado a documento público. O segundo é equiparado a documento particular. O primeiro é equiparado a documento particular, o segundo é equiparado a documento público. Meus amigos, título ao portador ou transmissível por endosso e testamento particular. Ele está falando que são ambos equiparados a documentos públicos. São ambos equiparados a documentos particulares. Aí você vai, né? Você faz a leitura ali, testamento particular, opa, é equiparado a documento particular, você vai direto na B. Ou você complica ali, né? Você vai nascer e apenas o primeiro é equiparado ao documento público. Ah, então o testamento particular é particular mesmo. O segundo é equiparado ao documento particular. Olha só como essa prova é cheia de pegadinha. Olha só como ela é cheia de pegadinha. A gente vai retornando aqui e nós vemos, olha, parágrafo 2º, que eu mencionei com vocês. Equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Ou seja, nessa questão, ambos são equiparados a documento público. Ambos. A resposta seria a letra A, correto? São ambos equiparados a documentos públicos, certo? Se você vai na correria, na pressa, fazendo a prova, você erra, porque você lê testamento particular e esquece do parágrafo 2º. Você esquece. E vai direto ali. O segundo é equiparado a documento particular. Você vai ficar na dúvida entre a D, apenas o primeiro é equiparado a documento público, D, C. Você vai ficar na dúvida entre a D e a C. Se você for nessa leitura rápida, testamento particular, então ele é particular. Resumo é, são ambos equiparados a documentos públicos. Resposta, então, é letra A. Resposta correta é letra A. Outra questão, no mesmo sentido do artigo estudado. O crime de falsificação de documento público, do artigo 297 do Código Penal, configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui crime. Também se configura se o documento trata-se de testamento particular. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Analisando essas afirmações, né, nós vemos lá no artigo 297, vamos voltar para ele, que traz uma informação muito importante lá no começo do artigo. Vamos voltar aqui para o 297. Falsificar no todo ou em parte. Você não precisa falsificar o documento, né, na forma total. Não, pode ser em parte. Não precisa ser de forma total. E essa questão, ela foi bem maldosa, de certa forma, porque se você pensa que tem que falsificar o documento como um todo, você erra a questão, certo? Por que, Denis? De novo aqui a questão. Configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui crime. Não, está errado essa afirmação. Essa primeira afirmação está errada,
Por quê? Está falando que configura-se apenas se a falsificação é total. Não. Parcial também, no todo ou em parte. A gente viu isso, certo? Então, a primeira afirmativa já está errada. Segunda afirmativa. Também se configura se o documento trata-se de testamento particular. Correto? Correto. Certo? Nós já vimos a questão anterior dizendo isso. Certo? Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Sim, o parágrafo 2º do artigo 297, ele fala também, né, do livro mercantil. Então, as duas afirmativas corretas é a segunda e a terceira. Então, vamos para as nossas alternativas que a gente pode escolher. É correto apenas o que se afirma em letra A? 3? Não. Letra B, 2 e 3? Sim. Letra C, 2. Letra D, 1 e 2. Letra E, 1. Então, nessa prova de 2012, a resposta correta é a letra B. A segunda afirmativa e a terceira afirmativa são as corretas. Tá certo? Também se configura se o documento trata-se de testamento particular. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Certo, pessoal? Muito bom. Então, nós vamos avançando agora para o artigo 298 do nosso Código Penal. Então, vamos lá. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Para fins do disposto no caput, equipara esse documento particular o cartão de crédito ou débito. Mais uma vez, né, se cair na sua prova alguma questão relacionada ao artigo 298, é mesmo linha de raciocínio, né, conforme o artigo anterior, 297. Ele fala ali no todo ou em parte. Não precisa ser a falsificação completa. Em parte também já se configura o crime. Ele traz também ali uma equiparação, que equipara esse documento particular ao cartão de crédito ou débito. Então, lembre-se disso. Se equipara documento particular ao cartão de crédito ou débito, conforme o parágrafo único do artigo 298 do Código Penal. 299. Omitir em documento público ou particular. Declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa, a que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil e 5 contos de réis se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentimento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Mais uma vez ali, eu falei para vocês que teriam outros artigos trazendo esse enunciado, né, com relação a se o funcionário público, se o agente é funcionário público, melhor dizendo, se o agente ele é funcionário público, ele comete, né, ele vem omitir no documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, ele vai ter sua pena aumentada de sexta parte. Se ele for funcionário público, se a falsificação, alteração é de assentimento de registro civil, tá certo? Ele vai ter a sua pena aumentada de sexta parte. Em 2015, caiu a seguinte questão. O crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, tem a pena aumentada de sexta parte se, olha só, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. De tanto repetir isso, a gente acaba massificando o entendimento. Massificando. Cometido por motivo egoístico. A vítima sofre vultoso prejuízo. O agente ofere lucro. O agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Cometido com o fim de produzir prova em processo penal. Então, você já sabe, né? Resposta letra D.
o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. 2015, resposta correta, letra D. Correto? O crime de falsidade ideológica tem a pena aumentada de sexta parte se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Certo, meus amigos? Então, estamos avançando aí, né? Chegamos ao artigo 300. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Correto? Então vamos agora para o artigo 301 do Código Penal. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Detenção de 2 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor da certidão ou de atestado verdadeiro, para a prova de fato ou circunstâncias que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Esse artigo nos traz, essa questão importante do parágrafo 2º. Se tiver como objetivo aferir lucro, se o infrator, se o agente tem a intenção de oferir lucro, além da pena privativa de liberdade, ele também terá uma multa. Sim, com relação ao parágrafo 2º do artigo 301. Nós vemos que o artigo 301, ele traz como pena de detenção de 2 meses a 1 ano, não fala essa questão da multa. No seu parágrafo 1º, tem a detenção de 3 meses a 2 anos, não fala a questão de multa. Já no parágrafo 2º, ele fala se o crime é praticado com fim de lucro, ou seja, teve a intenção de lucro, tinha como o fim obter lucro de alguma forma, então, além da pena privativa de liberdade, ele será condenado, ele também será condenado à pena de multa. Correto? Muito bem. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Ou seja, no 301, no parágrafo 2º, ele fala essa questão com a intenção do lucro. E no 302 também ele fala essa questão do lucro. Se tiver o cometimento, se o crime foi cometido com a intenção de obter um lucro, também será aplicado a multa, além de detenção de 1 mês a 1 ano, o médico que emitir um atestado falso. Então vamos ver, agora nós fizemos a leitura desses artigos, vamos ver como que o concurso traz essas questões nas suas provas anteriores. Agora, essa prova de 10 anos atrás, 2011. O médico, que no exercício de sua profissão dá atestado falso, comete o crime de falsidade de atestado médico. Código Penal 302. Falsificação de documento público. Falsificação de documento particular. Aí a pessoa vai seco, assim, direto, falsificação de documento particular, o médico que fez a particular ali, então a letra C. Não, não é, meus amigos. Certidão ou atestado ideologicamente falso. E daí, falsidade material de atestado ou certidão, 301. Falsidade de atestado médico é a nossa resposta correta, letra A. Essa questão aí caiu em 2011. Nós vemos, então, alguns níveis de questões que são cobradas na prova do concurso. Não é verdade? Questões mais fáceis, questões mais difíceis, mas também nós percebemos aquela questão quando
o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ele tem a sua pena aumentada de sexta parte. Se é a primeira vez que você está lendo o artigo, fica difícil você entender isso. Mas você lendo o artigo, fazendo questões, fica mais fácil. Porque quando você vê a alternativa e fala, vai ter a pena aumentada, opa, já vem na sua cabeça, a gente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Eu cansei de fazer questões assim, eu entendi. Você absorveu esse conhecimento. É melhor do que decorar, não é mesmo? Então faça isso, leia o artigo e responda às questões. Veja como a banca, como a VUNESP cobra no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja como ela cobra, veja como ela cobra. Mesmo que outras bancas venham futuramente, né, estarem no concurso, em outros concursos, você precisa entender o que é cobrado e como a banca cobra. Você precisa entender isso para estar preparado, tá certo? Só que, lógico, não dá para você focar apenas no que a banca, no modelo, como a banca cobra, como que a banca faz, né, as suas questões, porque vai que mude a banca do concurso, tem alguma mudança, não é verdade? Então a melhor forma é você ler, pegar o edital, ver o que cai, estudar o que cai, tá certo? Mas eu aconselho também a fazer questões. Porque fazendo questões, mesmo que você erre, você vai estar aprendendo. Porque quando você errar a questão, você vai corrigir na sua casa. Eu errei isso aqui porque, exatamente, olha só, o artigo fala isso, aí você não erra mais. Tá bem? É uma dica, tá certo? É um conselho. Leia o artigo e faça questões. Vai te ajudar muito. Artigo 304 e artigo 305 do Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Pena, a combinada falsificação ou alteração. 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena reclusão de 2 a 6 anos, e multa se o documento é público. E reclusão de 1 a 5 anos, e multa se o documento é particular. Em 2018, essa questão, hein? Bem recente. A respeito dos crimes previstos nos artigos 293 a 305 do Código Penal. Assinale a alternativa correta. A falsificação de livros mercantis caracteriza o crime de falsificação de documento particular. Letra B. O crime de falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal em documento público é próprio de funcionário público. No crime de falsidade de atestado médico, independentemente da finalidade e lucro do agente, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a multa. O crime de supressão de documento, artigo anterior que nós vimos, para se caracterizar exige que o documento seja verdadeiro. O crime de falsificação de documento público é próprio de funcionário público. Meus amigos, vamos fazer algumas eliminações, né, nessa questão. A letra A fala que a falsificação de livros mercantis caracteriza o crime de falsificação de documento particular. Nós já vimos esse artigo, né? Que os livros mercantis se equiparam-se a documento público, tá certo? Então a letra A já está errada. O crime de falsidade ideológica em documento público é próprio de funcionário público. Não, nós não vimos isso, né? Esse crime de falsidade ideológica não é um crime próprio, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer ele, tá certo? E que nós sempre vimos, no caso de alguns crimes, quando é o funcionário público que comete esse crime, ele vai ter sua pena aumentada de sexta parte, tá certo? Mas não é um crime próprio, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer ele. Então a letra B está errada também. Nós estamos buscando a alternativa correta, certo? No crime de falsidade de atestado médico, independentemente da finalidade de lucro do agente, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a multa. Multa só é aplicada
quando tem a intenção de obter o lucro. Se não tem intenção de obter lucro, não é aplicada a pena de multa. Letra C está errada. Letra E, vamos para E. O crime de falsificação de documento público é próprio de funcionário público. Não é crime próprio de funcionário público. Não é, certo? É um crime comum. Letra D. O crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Correto. Correto. O documento ele tem que ser verdadeiro. Tá bem? Então, letra D. Vamos ao nosso gabarito? Vamos confirmar se realmente é a letra D? Nossa resposta correta, nosso gabarito, letra D. O crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Nosso artigo 305 do Código Penal, que nós acabamos de fazer a leitura. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir mais um pouco nosso artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente, com fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, o exame ou processo seletivo previstos em lei, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Veja só, se o parágrafo 3º, ele não fala aqui a pena aumentada da 6ª parte. Ele está dizendo que a pena que será aumentada de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Ou seja, sempre que tem funcionário público ali, tem grande chance de ter uma pena aumentada, tá certo? Então, vamos abrir os olhos com relação a esses artigos que mencionam essa questão do aumento da pena quando o crime é cometido por um funcionário público, tá certo, pessoal? Então, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. Preste atenção no caput desse artigo 311-A, tá certo? Conteúdo sigiloso, tanto de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingressar no ensino superior, exame ou processo seletivos previstos em lei, vai ter pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então vamos lá, vamos ver um exercício que foi cobrado no concurso de escrevente, também recente, em 2018. No tocante às infrações previstas nos artigos 307, 308 e 311-A do Código Penal, assinale a alternativa correta. A conduta de atribuir a terceiro falsa identidade é penalmente atípica, sendo crimes apenas atribuir a si próprio identidade falsa. Será que está correto? O crime de fraude em certames de interesse público configura-se pela divulgação de conteúdo do certame, ainda que não sigiloso. Não sigiloso, nós acabamos de ver no artigo 311-A, conteúdo sigiloso. O crime de fraude em certames de interesse público prevê figura qualificada se ele resulta dano à administração pública. A conduta de ceder o documento de identidade a terceiro para que dele se utilize é penalmente atípica, sendo crime apenas o uso como próprio de documento alheio. E por fim, o crime de fraude em certames de interesse público é próprio de funcionário público, ou seja, só o funcionário público pode cometer esse crime? Não! Nós vimos que ele vai ter a pena aumentada de 1/3, correto? Então, ele não é crime próprio de funcionário público, é um crime comum, não é crime próprio. O que acontece é que se for um funcionário público, ele vai ter a pena ali aumentada de 1/3. Então, nós vemos o nosso gabarito, a nossa afirmativa correta é a letra C. O crime de fraude em certames de interesse público prevê a figura qualificada, se dele resulta dano à administração pública. Poxa, Denis, sério? Como assim? Sério. Parágrafo 2º.
Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa. 2 a 6 anos de multa. Tá certo, meus amigos? Então, essa questão recente do concurso de escrevente 2018. Então, nós passamos analisando esses artigos que eu trouxe para vocês no início dessa aula. Fizemos a leitura e vimos como que ele é cobrado em prova. Nós vimos como é cobrado esse artigo em prova. Exatamente o que está no artigo é transcrito na prova ali, na questão, no problema que você tem que resolver. Correto? Então, não é para decorar, não é. Denis, já que caiu o artigo, então eu vou decorar tudo, só vou ler o Código Penal e está tranquilo. Não, não é assim. Quantas matérias você tem que ler ao longo desse concurso? Várias, não é mesmo? Várias. Se fosse fácil decorar, todo mundo gabaritava a prova. O que você tem que fazer é entender. Se você entender essa questão, quando é funcionário público que pratica o ato, certo? Ele vai ter a pena dele aumentada, de 1/3, de 6ª parte. É um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, ou somente o funcionário público pode cometer, tá certo? Esses artigos que eu trouxe para vocês, fica bem claro ali. Demonstrei para vocês que eles já foram cobrados em prova. E, geralmente, a intenção não se repete, mas o conceito dela se repete. Então, faça a leitura, faça questões. Tem dúvidas? Mande aqui embaixo. Teremos o prazer em responder para você. Tá bem? Se alguma outra questão, algum outro artigo que não foi cobrado, que você tem dúvida, pode mandar aqui embaixo também. Tá certo? Eu preferi focar esse nosso encontro unicamente nos artigos iniciais que são cobrados no edital, para que vocês possam ver como que cai. Agora, a dica que eu dou, pegue os outros artigos que são cobrados na prova e procure as questões dos concursos anteriores da prova de escrevente. Vocês vão ver que assim vai facilitar muito mais o seu estudo. Tá certo, meus amigos? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de estar contribuindo, de certa forma, para o seu estudo, para a sua preparação. Eu deixo o meu contato, o meu e-mail, advogado@deniscarvalho.com.br, meu Instagram, DenisCVH. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem por e-mail, pode mandar mensagem pelo Instagram, pode mandar mensagem aqui embaixo. Não deixe de curtir, de comentar se você gostou, de compartilhar com seus amigos. Não deixe de fazer isso. Compartilhe com seus amigos. Não só esse vídeo, mas todos os outros sobre as matérias. Eu tenho certeza que divulgando o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente tem a aprender muito mais. Tá bem? Um grande prazer. Eu agradeço a oportunidade ao professor Bruno Criado. Agradeço a você que está nos assistindo. Uma boa sorte na prova, uma boa preparação. Tenha fé que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Um grande abraço e nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!